Ion é um diálogo situado na fase média do desenvolvimento intelectual de Platão. Ele é comumente lido como um texto complementar aos clássicos República e Político, como um debate constrangedor em que Sócrates manipula, do começo ao fim, um ator descerebrado cheio de si. E esse ator é o próprio Ion, que dá título ao diálogo, um rapisodo que acabava de voltar de uma competição de talentos carregando uma coroa dourada de primeiro colocado. E uma vez que o aborda, Sócrates passa a questionar sobre o seu conhecimento da tradição e do poeta em que Ion se especializou, que é o grande poeta épico Homero. E eis que o diálogo se desdobra como uma discussão sobre o valor de Homero e da tradição cultural por extensão para o desenvolvimento intelectual de um povo, sobre a performance e o conhecimento de artistas contemporâneos da sua arte, sobre se artistas conhecem o mundo de fato ou se sua inspiração implica que eles têm um comando indireto induzido por inspiração e entusiasmo dos temas da sua poesia. Como podemos imaginar, Sócrates visa concluir o que sempre conclui. A jornada filosófica pautada na racionalidade seria superior à inspiração artística e seus jogos de aparências. A razão é superior à sensibilidade, a filosofia é superior às artes. Ion foi um dos poucos diálogos que trazem pontos que quase por completo foram questionados pelos platonismos posteriores. E por esse motivo é uma obra de suma importância para nós chegarmos ao neoplatonismo, que a partir dela a gente entende onde Platão precisou ser superado, onde precisou ser até corrigido para que se formasse um sistema de filosofia unificado em torno do princípio do monismo. E a ideia mais chamativa do diálogo é a noção de inspiração artística, que é o entusiasmos, que Sócrates resgata de pré-socráticos. Ele a introduz como uma forma de possessão do artista por um deus ou por uma deusa. E no imaginário panteísta da Grécia clássica, divindades são forças imateriais que operam nos bastidores da vida humana e do cosmos. Então a sua paixão por alguém seria a ação de Afrodite. A sua raiva de alguém é a atuação de Ares. Se você se inspira a criar uma obra de arte, você se torna cego para o seu ego e para suas preocupações pessoais. Você é como que possuído por forças externas. Então, ao passo que o Sócrates platônico via essa união mística entre humanos e a esfera do divino como uma supressão da racionalidade, e ele usa esse linguajar para pôr em jogo o valor da poesia, claro, para os neoplatônicos o ato de se unir ao cosmos virou um objetivo máximo. Vide Plotino, por exemplo. No contexto do neoplatonismo, práticas ascéticas ligadas ao exercício do autoconhecimento filosófico entraram em voga. Nelas, o indivíduo se purifica de influências do mundo material e busca uma conexão com a esfera do divino. Na filosofia dos padres da Igreja Católica, a mesma coisa, ela virou o tema da mortificação da carne. Eu cito aqui: há tanto prazer em contemplar a verdade, por menor que seja a parte que alguém possa contemplar, tanta pureza, tanta sinceridade, tanta certeza incontestável das coisas, que ninguém julgará ter alguma vez conhecido algo mais quando pensava que sabia. E para que a alma seja menos impedida de aderir totalmente à verdade, a morte, que antes era temida, passa a ser desejada como o maior dos dons. Isso é Santo Agostinho, de Quantitate Animae 33:76. E na história do esoterismo ocidental, essa experiência virou alvo da meditação transcendental, por exemplo. Na música, a inspiração epifânica. Nessas três esferas, a experiência segue o rumo oposto da advertência de Sócrates. Deixar a própria racionalidade integrar-se ao cosmos, ao divino, à totalidade das coisas, se torna um valor supremo, disponível somente para iniciados. E aqui surge a pergunta: como se deu essa inversão? Antes da gente respondê-la, eu deixo os resultados de um estudo do diálogo Ion para entendermos como Platão articula as questões ali contidas. Ele é um diálogo curtinho, simples até de entender. Em seguida, veremos como elas foram uma por uma questionadas.
Então vamos lá, para o resumo dos argumentos. No prólogo, Sócrates encontra Ion. Ele o parabeniza por seu sucesso no campeonato de Rapsodos em Epidauros e lhe deseja sorte para um próximo campeonato. Daí ele diz que ele inveja os Rapsodos por sua profissão, ele está jogando um verde aqui, e diz que particularmente os inveja por causa da sua especialidade em alguém tão interessante quanto Homero. Então Sócrates questiona Ion e define que a especialidade do Rapsodo deveria se aplicar à poesia como um todo. Ele deveria conhecer toda a poesia, em outras palavras. E Ion diz que não é o caso, né? Que ele consegue discursar mais sobre Homero. Ele se especializou só nisso. Então Sócrates explica que a habilidade do Ion não depende de habilidade ou de conhecimento, na verdade. Ela depende de inspiração, que deriva em última instância das musas. E tal qual um ímã exerce poder sobre uma corrente de elos de ferro, diz ele, a inspiração das musas se estende do poeta para o Rapsodo e para sua audiência. Sócrates questiona então Ion sobre o tema da poesia de Homero e ele coage o homem a concordar que no que diz respeito a cada uma das habilidades de que Homero trata, por exemplo, ele fala um bocado sobre guiar carruagens, ele fala sobre medicina, ele fala sobre profecia, fala sobre a arte da guerra. Nesse quesito, o praticante dessas habilidades será um juiz melhor das palavras do poeta do que o Rapsodo. Meio que ele está dizendo que o Rapsodo não sabe de nada sobre o mundo, ele só sabe falar de poesia. E considerando que todas as habilidades são melhor compreendidas por seus respectivos praticantes, Sócrates pede para o Ion selecionar as partes dos poemas homéricos que são melhor compreendidas por ele, pelo Rapsodo. E o cara tenta várias vezes pontuar a especialidade singular do Rapsodo, mas é levado a identificar a habilidade do Rapsodo como a do general, que é um argumento que não faz muito sentido. E o Sócrates pontua que uma vez que ele é o melhor Rapsodo da Grécia, ele também deveria ser o melhor general. É impossível não pensar que nesse momento ele não está tirando sarro de Ion. E por fim, Sócrates repreende Ion por não dar mostras das muitas coisas valiosas que ele afirma saber sobre Homero. Então ele diz que ou ele está sendo injusto, ou ele louva Homero não em função da sua habilidade, mas por meio de emanação divina. Tendo a opção de escolha entre ser injusto ou divinamente inspirado, Ion diz ele é divinamente inspirado. Existem várias formas de ler esse curioso diálogo. Eu vou começar com a interpretação do Alan Bloom, um artigo chamado On Plato's Ion, An Interpretation, de 1971. O Bloom analisa Ion como um texto anti-tradição. Ele vai dizer que a crítica socrática relativizaria o valor incontestável da tradição apresentada por Homero e por Rapsodos, como o próprio Ion é. E Sócrates teria escolhido dialogar com Ion porque ele personifica a tradição grega, que oferece uma visão dogmática e não questionada do mundo. Toda tradição, à sua maneira, é uma cristalização de ideias aceitas por séculos que resultam inquestionadas. E o Ion, no caso, é um transmissor acrítico desses valores, confiando na autoridade de Homero sem examinar o conteúdo dos seus poemas racionalmente. Em dado momento, Sócrates contrasta a arte técnica, como a medicina, como a carpintaria, com essa tal da arte dos Rapsodos e expõe a falta de fundamento racional na tradição dos poetas. O Ion não possui conhecimento real, apenas repete e adorna os poemas dos outros. E o Bloom destaca que Sócrates usa a estrutura das artes técnicas só para demonstrar a incoerência da posição do seu interlocutor. Porque se Homero fala sobre tudo, sobre guerra, política, religião, então o Ion, como seu intérprete, deveria dominar essas áreas, o que é impossível. A sua arte, afinal, é a arte das palavras, dos conceitos. Ela está ligada à articulação dos mecanismos que participam das habilidades humanas. Ele consegue articular essas coisas. Mas a contradição aqui revela que a tradição poética, embora influente na mundivivência grega, carece de responsabilidade. O Sócrates sugere que a inspiração divina que o Ion alega ter é apenas uma desculpa para sua ignorância.
porque não existe um critério racional para validar as interpretações dos rapisodos. E assim, o diálogo expõe o conflito entre o conhecimento filosófico, que está em busca de fundamentos, como a gente sabe, e a tradição poética, que se sustenta em autoridade e convenções. A interpretação do Bloom enfatiza o caráter político também da crítica socrática, porque Homero era a base educacional e moral dos gregos e questioná-lo significava desafiar a cultura estabelecida. A reação do Ion, que oscila entre a vaidade e a incapacidade de defender uma posição, ilustra a resistência dogmática das culturas bem estabelecidas contra qualquer crítica. O diálogo, portanto, seria uma metáfora do embate entre a filosofia e a tradição, onde o Sócrates representa a busca por conhecimento autônomo e a liberdade da mente filosófica contra a inércia dos dogmas e dos costumes. Esse é o fim da interpretação, e existe uma objeção muito evidente a essa leitura do Bloom. Ela é modernista demais no fundo. Ela ignora tanto a parcela de valorização da tradição que está no pensamento platônico, quanto a posição do Ion dentro de uma longa cadeia de diálogo sobre o tema do valor epistemológico da poesia e do próprio Homero para a educação filosófica. Então vamos lá, a gente precisa complementar essa leitura e eu me volto a uma longa introdução escrita pela Penelope Murray para a edição da Cambridge, para um volume que une quase tudo que o Platão escreveu sobre poesia. Esse é Plato on Poetry, de 1996. O texto inicia destacando a influência de Platão na tradição filosófica e na estética do Ocidente, especialmente na sua ambivalência quando o assunto é poesia. Porque enquanto Platão sugere na República que a poesia poderia ser tolerada se provasse uma utilidade para a sociedade, a sua crítica à mimesis e à inspiração poética como coisas irracionais estabeleceu um debate muito duradouro. Hoje em dia, se estuda teoria literária, se estuda estética, é impossível não esbarrar nessa questão. Platão é o começo de toda essa discussão. Só que a poesia, na Grécia Antiga, não era só uma arte. Ela era uma parte integral da educação da criançada e da vida cívica, o que explica a severidade de Platão ao questionar o seu valor moral, a responsabilidade da sua epistemologia. Essa é a grande questão aqui. Então, o contexto de Platão destoa muito do nosso, onde existe um mercado da arte que você pode vasculhar e optar pelas suas leituras com base em gostos pessoais. Então, se você acha que um livro do Jefferson Tenório, por exemplo, é imoral ou ruim, simplesmente não leia. Você não consuma esse produto. Ele não é parte incontornável da educação brasileira, em parte porque a nossa educação básica eliminou literatura dos currículos, né, quase por completo. Mas no contexto de Platão, Homero era um encontro obrigatório para quem quisesse se alfabetizar. E Platão desenvolve na República a noção de mimesis, argumentando que a poesia e a arte são imitações de aparências distanciadas da verdade das formas com F maiúsculo. Você conhece todo esse papo. O exemplo que ele dá é de um pintor que copia uma cama. O cara está simplesmente pintando uma cama. E isso já é uma cópia de um objeto que, por sua vez, é uma cópia de uma forma ideal. Então Platão está colocando a arte em um terceiro nível de realidade que é, na pior das possibilidades, totalmente enganoso. E essa crítica é ambivalente. Em República 3, a imitação a modelos virtuosos, por exemplo, é permitida e até louvada. Só que lá no livro 10, toda a poesia mimética é condenada por corromper a alma ao alimentar emoções irracionais. E a gente fica de mãos abanando se quiser uma teoria definitiva de Platão sobre o valor da arte. Isso em parte é culpa nossa de querer encontrar um pensador sistemático num contexto onde a filosofia sistemática não era operante ainda. E no Ion, o aparato conceitual é distinto. Sócrates escreve a poesia como produto de uma inspiração divina, comparando poetas a profetas possuídos pelas musas. Essa visão parece ser elogiosa, mas ela é ironicamente subversiva.
Porque o poeta, estando fora de si, entre aspas, não tem um conhecimento técnico daquilo que ele diz. A inspiração, portanto, não confere sabedoria, mas sim um estado de racionalidade que inviabiliza a poesia como fonte de verdades. E o Platão, é claro, contrasta a poesia baseada em inspiração e imitação com a filosofia, que busca o conhecimento racional. No Fedro, outro diálogo, ele volta a falar de loucura divina, mas a alma do poeta é classificada como abaixo da alma do filósofo. E a gente vê um padrão aqui. Ele tem um grande programa e ele está defendendo os pontos de diferentes momentos da sua carreira. E a conclusão sobre a poesia é de que, como discurso, ela é epistemologicamente irresponsável. Ela é potencialmente uma falsificação da realidade. Não importa a sensibilidade do artista ou o seu direito à autoexpressão, a coesão social deveria vir em primeiro lugar. E Platão quer viver numa sociedade em que esse é um princípio. E aqui a gente volta para o paradoxo do estilo platônico. Eu tratei dele no primeiro vídeo. Ao mesmo tempo que Platão está condenando a mimesis, seus diálogos são diálogos miméticos, onde Sócrates e outros personagens imitam, entre aspas, discursos. E essa contradição é explicada de formas variadas pela tradição. Alguns vão argumentar que Platão distingue entre mimesis nociva, que seria a poesia, e benéfica, que seria a sua própria filosofia, enquanto outros veem nos diálogos um convite à reflexão crítica oposta à passividade da audiência poética. Ele está de propósito criando uma contradição para você sentar e pensar a respeito disso, como a gente está fazendo agora, 2500 anos depois. E tem um outro aspecto aqui que diz respeito ao papel de Homero mesmo naquela sociedade. Homero era fundamento da paideia grega, da educação da criançada, e muitas vezes instrumentalizado para que se ensinasse virtude através de modelos heróicos. E o Platão está atacando essa mesma tradição ao mostrar que os deuses e heróis homéricos são moralmente falhos. Eles mentem, eles pulam a cerca, eles cometem injustiça e eles até estupram. E por isso, para ele, essa base mitológica tem que ser questionada. A poesia, para todos os efeitos, alimenta uma parte racional da alma. E é assim que ele elenca Sócrates para representar uma vida contemplativa e crítica das coisas como um estilo que filósofos em treinamento da sua academia deveriam seguir. Isso explica porque Platão se esconde, vamos dizer, por trás de um dos homens mais controversos da sua cidade. E a Murray encerra o seu prefácio analisando a recepção das ideias de Platão. Enquanto Aristóteles respondeu a ele como uma defesa da mimesis, como uma fonte de catarse, de limpeza nos nossos ânimos, o neoplatonismo e o romantismo reinterpretaram a inspiração poética como uma forma de genialidade criativa. Shelley, por exemplo, viu no Ion uma defesa da poesia como expressão divina, ignorando todo o ceticismo socrático ou querendo ignorar. E essa multiplicidade de leituras revela tanto a riqueza quanto as lacunas que existem no argumento platônico. E a gente tem que falar de distorções produtivas de Ion, porque esse foi um dos textos mais distorcidos na tradição. Eu falo aqui de uma interpretação da Suzanne Stern Gillett, num livro chamado On Misinterpreting Plato's Ion, 2004. A Stern Gillett critica a interpretação romântica do Ion, sobretudo a de Shelley, que vê no diálogo uma celebração do poeta inspirado como um gênio. E ela mostra como Shelley traduziu o termo theia moira, ou dom divino, de forma a sugerir uma colaboração entre o poeta e a musa, que é uma distorção do texto original, onde o poeta é só um veículo passivo das esferas superiores. E ela vai mostrar várias outras interpretações, recentes até do século XX, que mostram que a interpretação de Shelley meio que ficou. Eu não vou tratar de todas elas, mas Eva Shepard, por exemplo, num Prelúdio à Estética, vai dizer que a arte criativa é a sua própria técnica, a sua própria techné.
E a Stern-Gillett rebate que no Ion a inspiração exclui qualquer possibilidade de técnica, porque o poeta não controla o seu processo criativo. E quando Platão busca essa ideia de inspiração, ele não está inventando ela, ele está retomando ideias mais antigas. Ele não as distorceu, mas no contexto do diálogo dramático ele as evocou para contrapor a elas um novo posicionamento. Ele age afinal como um porta-voz de uma vanguarda do pensamento antitradicionalista que ficou conhecida como filosofia. Então a ideia da inspiração poética, por exemplo, já existe em Demócrito de Abdera, mas o Platão a radicaliza ao negar qualquer papel do conhecimento nela. Enquanto Demócrito via a inspiração como complemento à técnica, o Platão a coloca num campo oposto. Mas então vem a questão mais intrigante. Por que Platão abandonou a ideia de inspiração divina nos seus diálogos posteriores? Porque ele nunca mais voltou a falar disso. A Stern-Gillett vai a fundo em demais textos e sugere que Platão substituiu esse conceito de theia moira, de dom divino, pela mimesis, justamente no diálogo com a República, já que a primeira formulação era incompatível com a responsabilidade moral do poeta. Porque se o poeta é uma espécie de médium inconsciente dos seus atos, você não pode censurar ele por conteúdos imorais. Já quando você fala de mimesis, de imitação, aí sim, existe um espaço para uma crítica à irresponsabilidade de alguém que reproduz falsidades na sua arte. Então, as lacunas no argumento de Ion, como a falta de explicação mesmo sobre a origem divina da inspiração, revelam a possível insatisfação de Platão com a sua própria teoria. Ele acabou reformulando-a. E aqui fica uma ideia para pensarmos os neoplatônicos, que a multiplicidade de interpretações de Ion, de leituras românticas até técnicas, expõe lacunas no argumento de Sócrates. A descrição da inspiração como irracional, por exemplo, é ambígua, porque se o poeta é um canal divino, como a gente pode explicar a qualidade variável das suas obras? Se a poesia não é uma tecne, uma técnica, por que ela exige habilidades formais que você tem que treinar por anos, como o domínio de métrica, como ritmo, como declamação? Existe uma falta de definição clara do mecanismo da inspiração que abre espaço sim para projeções. E Platão parece consciente dessas falhas, tendo abandonado a ideia de theia moira a favor da mimesis, como eu mencionei. Então, as distorções históricas são tanto um sintoma da ambiguidade platônica, como do desejo moderno de encontrar em Ion uma teoria da arte que não se encontra ali, mas que precisou ser formulada mais para frente. E a minha sugestão é que o reconhecimento posterior das limitações no esquema platônico levou a duas vias. A primeira é uma via do conhecimento dos artistas, para os quais as emoções e afecções estéticas viraram uma forma de conhecimento, de tecne, e a segunda é uma via mística, que a gente vê em Plotino, nos padres da igreja e na tradição esotérica ocidental, que tiveram que relacionar a busca pelo belo das artes com uma busca pela divindade e pela totalidade. Existe uma resposta moderna, eu queria acabar com ela. Ela foi escrita por um camarada chamado John S. Gentile, num artigo chamado Defending Ion, 2008. E esse Gentile é um cara que estuda dramaturgia. Ele apresenta uma defesa da figura do Rapsodo contra os argumentos de Sócrates. Ele argumenta que Platão constrói a figura de Ion como uma caricatura para facilitar a retórica de Sócrates e reforçar a crítica filosófica à arte poética e performática. Uma das principais defesas contra o argumento socrático é a afirmação de que o desempenho artístico é uma forma legítima de conhecimento e interpretação. O Gentile destaca que a performance não é só uma repetição mecânica que qualquer um pode fazer, mas é um processo interpretativo profundo que exige preparo intelectual, sensibilidade estética e até domínio da sua voz, do seu corpo. Ela exige, portanto, a sua própria tecne.
E esse autor defende que o Rapsódo compreende a mente do poeta que ele está declamando e que por meio da performance aprofunda sua compreensão e produz um tipo específico de conhecimento que ele passa para o seu público. Ele não é só o construtor de um conhecimento renovado, mas também um transmissor dele. Ele é um professor das audiências. Um outro argumento importante aqui é a crítica à ideia socrática de que a arte performática seria apenas um produto de inspiração divina desprovida de conhecimento. Porque o Sócrates, de fato, nega ao Rapsódo qualquer saber sistemático, reduzindo sua arte a uma experiência quase mística. E contra isso, o Gentil argumenta que o Rapsódo é plenamente consciente do que ele está fazendo. Ele conjuga inspiração com estudo, disciplina com refinamento técnico. A performance, segundo essa visão, não apenas expressa emoções, mas ela investiga sentidos, ela articula saberes e comunica valores culturais. Assim, o ataque de Sócrates à figura do Rapsódo ignora ou despreza as complexidades e exigências do labor artístico. E o fato de as pessoas irem a shows de música ou irem ao teatro, à ópera até hoje, é uma prova de que Sócrates estava errado. O Gentil também desafia a separação rígida entre forma e conteúdo da arte, segundo a qual o conhecimento de um tema, como pesca, como condução de carruagens, habilita alguém a interpretar poemas sobre o assunto. Essa visão é bem furada e ela desconsidera o caráter artístico da linguagem poética, reduzindo o texto literário a uma espécie de compêndio de informações factuais sobre as coisas, que não é o caso. O Gentil responde que a poesia possui sua própria lógica e que o seu valor está justamente na forma como transforma o conteúdo por meio de linguagem, de ritmo, de imagem e de emoção. A poesia é autônoma, como o moderno vai falar mais pra frente. Interpretar essa poesia também é um saber específico, que exige familiaridade com a sua estética, com a sua tradição e com seus códigos. E isso é algo que o Rapsódo domina, e não o filósofo. Existem também limitações estruturais na dialética platônica quando o assunto é arte. Platão, ao construir uma narrativa com um interlocutor fraco e submisso, como essa de fato é, reforça suas próprias teses em detrimento de um debate real sobre o valor da performance. Ele não está sendo nem justo com a conversa que ele está mostrando aqui. Isso limita o alcance da dialética como uma ferramenta de diálogo, porque ela se torna, nesse momento dos diálogos tardios de Platão, mais um monólogo disfarçado de questionamento. E para o mundo moderno, que valoriza múltiplas formas de conhecimento, inclusive as artísticas, as sensíveis, essa limitação é super relevante. A performance artística é vista hoje como um espaço de saber e de transformação social, algo que a rigidez argumentativa do mundo antigo não reconhecia. E a inspiração artística, longe de ser irracional, mística ou inferior, é uma via legítima para o conhecimento e para a experiência humana plena, vai dizer o Gentil. A emoção, o mito e a estética desempenham papéis fundamentais na formação do indivíduo e da sua cultura. E a recusa de Platão em reconhecer isso denuncia o seu temor do poder transformador da arte. O Gentil sugere que se o personagem Io fosse construído como um interlocutor um pouquinho inteligente, ele poderia ter defendido a arte como uma via de acesso ao sagrado, ao imaginário e à verdade, não inferior à razão filosófica, mas complementar a ela. E foi justamente esse o caminho de Plotino e dos neoplatônicos. Os caminhos para além do hiperracionalismo de Sócrates podem ser traçados a partir dessa introdução em 3 partes que eu deixei aqui à obra de Platão. Platão deixou um mundo de referências e problemáticas que serviram de cenário para o desenvolvimento da filosofia e das ciências humanas a partir já da era helenística e que, como repetidamente eu pontuo, perfaz o ambiente de onde surgiu o cristianismo, o judaísmo rabínico, a tradição esotérica e, como no caso de Ion, toda a discussão sobre arte.